Senhoras e senhores, esse é um episódio de Quadrilhagem que foi gravado em 2017. Parece que tá um pouquinho atrasado, mas a gente resolveu lançar mesmo assim, porque os nossos convidados são maravilhosos. Depois que você assistiu o vídeo, por favor, curta, compartilhe e conte pros outros que a gente tá aqui pra fazer pra você o Quadrilhagem. Senhoras e senhores, sejam bem-vindos a mais um episódio de Quadrilhagem. E sim, hoje a gente teve que pegar um sofá porque a gente tá com muitos convidados. Lula Carneiro, você pode, por favor, fazer as honras dos nossos convidados? Então hoje temos Paula Mirhan, como é que fala? Mirhan, é isso? E o Rui Barossi, que vocês talvez já tenham visto. Vocês já viram. Já viram. Se vocês estão vendo os episódios sequencialmente, vocês já viram. Já viram. Eu fiz um grande sucesso entre as pessoas que assistiram. Entre todos os nossos convidados, o Rui fez muito sucesso. A gente teve muitos pedidos para ele voltar e ele voltou. E hoje a gente está reunido aqui. Por que a gente trouxe essa renca de gente aqui, Lula? Porque o Gibi é muito legal e muita gente queria falar sobre ele, porque a gente gosta muito dessas pessoas e porque o Rui se encheriu no meio e falou assim, esse eu quero, me traz, esse eu quero. É fato. Daí o Rui falou, a Paula gosta desse também, daí a gente falou, vamos trazer a Paula, porque afinal de contas a gente também queria muito ter uma visão feminina hoje, porque nós vamos falar sobre... Fan Home, da Alison Bechdel. Um dos gibis mais premiados de que se tem notícia na história da humanidade. Esse é. E merece. Merece. Não é tipo, esse foi premiado e você fala... Não é tipo Shakespeare apaixonado. Assim. Não é. Sabe, Gwyneth Paltrow, por quê? É isso. Não, você não vai ter essa dúvida com esse. Você vai ficar muito feliz. Afinal de contas, Rui, você que se escalou para estar aqui hoje, Nossa. Quer falar sobre Fan Home? Eu quero falar, eu fui muito oferecido porque realmente esse gibi foi um momento de epifania, assim. Eu li esse gibi e foi, nossa, o que é isso? Eu tomei um grande soco, assim, foi muito espetacular. Eu tenho questões com coisas autorais e autobiográficas, de quando elas são só autorais e biográficas e elas não universalizam o assunto e não discutem mais amplamente. E esse daí foi um exemplo de quando eu li, eu falei, caramba, isso aqui tem um poder, um potencial de explosão do assunto e da particularidade que é ímpar, assim, e foi especial para mim. Então o Fan Home é o retrato autobiográfico da Alison Bechdel sobre a infância dela, e especialmente sobre vários pontos que ela vai ter de busca de autoconhecimento da relação dela com a família dela e de quem ela é e de quem ela vai ser pelo resto da vida, com requintes dos vários detalhes sobre a autobiografia dela, que eu sempre fico nessa hora em altas dúvidas o quanto que eu falo para vocês que spoiler ou não spoiler? Destrói o prazer de você vai ter de conhecer a história. Mas um que eu vou contar para vocês é que grande parte da vida dela foi passada dentro de uma casa funerária. Casa funerária, né? Tanto que eles chamavam de fan home, funeral home, eles chamavam de sacanagem de fan home. Então não é a casa da diversão, é a casa funerária. E que nesse caso não era só uma casa também onde existiam os funerais, mas era uma casa onde se preparavam, né, os mortos, ou seja, maquiavam os mortos, né, arrumavam. Né, aquele pessoal que você contrata quando alguém da sua família morre. Pra deixar o morto bonito. E daí você vai ter você vai ter toda a infância da Alison Bechdel aqui, autobiografada, em que ela vai discutir a sua própria sexualidade e para deixar tudo mais complicado na vida, ela vai fazer, ao longo do gibi, ela vai fazer descobertas sobre a sexualidade do próprio pai. E você é convidado intimamente a pertencer a essa realidade, que é uma coisa que normalmente as pessoas
quando elas contam, elas mitificam, elas colocam de maneira bastante perfeita, elas colocam para você, elas colocam os detalhes, elas deixam os detalhes menos reais para que você não sofra com as descobertas que a pessoa fez, e ela, ao contrário, ela escancara todas as dores que ela passou por esse período. Faz com que as reações ao gibi sejam quase todas elas apaixonadas pro sim e pro não, que é pessoas que são absolutamente apaixonadas e pessoas que desistiram e que odeiam e que falam, não, imagina, pra que isso? É real demais, o que é muito engraçado considerando que é um gibi. E você vai ter isso espalhado por toda a vida da Alison Bechdel e é o primeiro, e é bom que se diga que é a primeira graphic novel que essa mulher fez. Depois de 30 anos fazendo tiras, é verdade. E daí você 20. fala, é a primeira graphic novel que a pessoa faz e você fala, oh, você começou assim, pra onde você vai? Por favor, pra onde você vai daqui? Me conta logo que eu quero saber. Ai. É importante a gente falar quem é a Alison Bechdel, né? Que ela é uma referência nos quadrinhos americanos e nos quadrinhos engajados. Ela nasceu em 1960 e é uma autora gay de tiras, né? Ativista. Ela tem uma tira que chama Dykes to Watch Out For. Ela parou a tira para fazer o último livro, não sei se ela retomou. Mas enfim, Dykes to Watch Out For significa sapas para ficar de olho, né? Então já dá para imaginar como é a tira. São tiras sobre mulheres lésbicas e com conteúdo político muito forte. E ela é muito corajosa mesmo, né? E com isso ela travei. Mas tudo isso para dizer, tudo isso, essa travada era que eu queria chegar no teste Bechdel. Já? Já? Então não vamos chegar no... Não, vamos lá. Não, a gente entrou, a gente entra. Isso, exatamente. Acho que, eu não sei se é importante falar que essas tiras que a Alison fazia no começo, antes dela se tornar quem ela é, ou antes dela publicar o Dykes to Watch Out For, ela e umas amigas num coletivo feminino, elas desenhavam e elas mesmas produziam o próprio jornal delas, porque elas não tinham entrada em nenhum canal. Elas não conseguiam divulgar o trabalho delas em nenhum lugar. Então elas fizeram o próprio jornal, tirando dinheiro do próprio bolso para divulgar os próprios trabalhos. Eu acho que isso é muito legal, assim, sabe? Paula, você está querendo dizer então que editoras e outras coisas têm problemas com conteúdo que fale de LGBT? É isso que você está querendo dizer? Não, nem que elas são A gente nunca machistas, falaria nada isso. disso. Nossa, eu nunca imaginei. Não, mas acho que acho que é legal falar sobre isso. Não, é importante, né? Sim, Porque, é muito importante. porque afinal de contas, a Alison Bechdel é dessas que levantou o pioneirismo, tipo, gente, é possível, vamos lá, é possível. E ela abriu, acho que todas as outras, um monte de mulheres que eu fui ler depois, quase todas elas nos prefácios, elas agradecem, assim, um agradecimento à Alison, acho que no Parafusos, inclusive, tem agradecimento. Você falou, eu não lembrava. Parafusos tem agradecimento Acho à que Alison tem. Em Bechdel. algum lugar ela fala da Alison Bechdel, eu lembro. Então bom. E o teste, hein? Posso falar já do deve, teste? vai. Eu acho que a única pessoa autorizada a falar do teste nesse sofá aqui é a Paula. Não, acho que todos nós podemos falar. Por favor, vamos falar sobre esse teste. Então começa. Mas eu confesso que, gente, eu não sabia nada sobre esse teste. E aí, quando me convidaram para fazer parte, porque, enfim, eu amo o quadrinho, por questões que eu posso falar depois, fora todas essas questões que já foram faladas aqui. Mas eu achei curiosíssimo esse teste. E acabei indo pesquisar e descobri uma série de coisas. Cheguei a algumas conclusões, né? Eu acho... Bom, para quem não conhece o teste, a Alison
ela tinha uma amiga, se eu não me engano, a Liz Wallace, que era uma amiga dela de judô, eu acho, karatê, sei lá, alguma coisa assim. Gostei. Se eu não me engano, aí você olha na cola. Isso, Não, eu não tem me uma engano. cola, gente, eu estudei. Não só ela. E... Eu continuo sem cola, trazendo pra vocês o pior conteúdo possível. Desculpa. E essa amiga, ela me parece que ela criou uma lista, ela comentou com a Alison. Eu tenho um jeito de avaliar quais filmes eu quero ver de agora em diante. E essas condições eram, pelo menos, o filme precisa ter pelo menos 2 mulheres. Essas 2 mulheres precisam conversar entre si e, de preferência, sobre algo que não seja um homem. Isso virou uma regra, na verdade, e isso foi cooptado, né, pelo povo do cinema muito tempo depois, né? Acho que parece que em 2000, né? Isso foi feito... E isso apareceu em 80 e pouco, quando 2 personagens do Dykes to Watch Out For tem uma conversa sobre isso. Isso, exatamente. A primeira vez que aparece na tira nos anos 80. Não é nenhuma criação dela, né? Dessa amiga que ela cita na tirinha e... Daí se você aplica o teste Bechdel pra obra de ficção da humanidade, tem muitas grandes obras que não passam. Eu vi uma estatística que fizeram com 6.500 filmes lá, eu vi na Wikipédia, né? Enfim, as minhas referências sem cola e Wikipédia, enfim. 58% dos filmes passam no teste, 10% falham em uma, 20% falham em 2 e 10% falham nas 3. Nenhuma personagem feminina. Ou nenhuma que tenha nome, aquela coisa. Aí você vê, por exemplo, O Senhor dos Anéis não passa no teste, Guerra nas Estrelas não passa no teste. Mas sabe quem várias passa no coisas teste? fantásticas. Alien. Alien passa, porque as mulheres conversam sobre monstros. É bom, só se fala sobre monstros, né? Você sabe o sexo do Alien? Não, tem a mãe Alien, no 4 ela tem a mãe Alien, claramente. É verdade. Eu não lembro, eu não vi nenhum dos Aliens. É uma das minhas muitas você não é um nerd Acho de que raiz. ontem, conversando sobre o teste, porque eu tava numa mesa com alunos de improvisação e a gente começou a falar do teste, as pessoas, não sei que teste é esse, não sei que teste é esse. Aí as pessoas começaram a brincar, calma, vamos ver quais filmes. E daí as pessoas começaram a brincar e falaram, não, esse não passa. Não, esse também não passa. Não, esse também não passa. Caramba, qual que passa? Daí eu olhei pra eles e falei, Kill Bill. Kill Bill passa. E daí, não, é verdade, Kill Bill passa, né? Mas Kill Bill também... Passa com louvor, Kill Bill, né? Bom, enfim, eu ia falar, Kill Bill é a história de uma mulher que tá se vingando também. De um homem. Os 8 odiados não passa, só tem aquela mulher, né? Bom, enfim. Eu vi uma outra estatística também, acho que dos filmes de bilheteria, de maior bilheteria de 2013... Não sei por que estava lá essa estatística, né? A pessoa que fez... 50% passava e 50% não passava. E dos 50% que passavam, as mulheres conversavam, mas era sobre bebês e casamento. Que não são assuntos... Que afinal de contas... Não são sobre homem, mas são sobre casamento e bebês. Não, eu acho que, para todos vocês da tradição família e propriedade que nos assistem, eu acho que vocês... Porque a tradição família e propriedade, eu sempre imagino que vocês têm coleções vastas de gibis. Eu acho. Vastíssimas. Então, vocês da TFP, eu acho, ou FDP, não sei nunca qual é a sigla de vocês. Eu acho que, assim, obviamente a questão do teste foi levada de maneira muito simplista para frente, né? Porque afinal de contas, não necessariamente quando eu e o Lula estamos conversando, a gente tem uma relação machista com o universo, só porque nenhuma mulher está conosco. Mas o fato de você aplicar esse teste em grandes obras e você descobrir que, pera lá, as heroínas femininas normalmente aparecem, ou os personagens femininos aparecem em função da história principal de um homem, deixa muito claro a que mercado que se dedicam às obras de ficção. Deixa muito claro, inclusive, que tipo de retrato que a gente está fazendo sobre o que é a realidade para dentro das obras de ficção. Que valores estamos falando sobre e trazendo para fora, né? Uma falta de conhecimento mesmo sobre interesse, sobre assuntos, né, femininos, né, sobre coisas que se conversam
importantes. Não é sobre bebês e... né? E casamento. E casamento? Mas a gente ri, né? A gente tá rindo, eu acho que... Porque é tão absurdo que a gente ri, né? Mas é pesado pensar, né? Eu concordo com você, viu? Eu acho que o teste... Óbvio que ele não vai determinar que um filme é bom ou ruim, né? Não é isso que determina. Né? Ou às vezes se ele é de fato machista ou não, né? É mais complexo que isso, mas é um bom termômetro, né? Exatamente, pra gente sacar essas coisas, né? Mas eu vendo sobre o teste, eu vi que tem agora, depois dele, começaram a pintar um monte, né? Tem um outro que chama Makomori, que é uma personagem daquele Pacific Rim, que virou o nome de um teste também. Que já começa a ampliar, né? O teste começa a evoluir e ter mais camadas. O teste Bechdel é pra perceber se tem presença feminina na obra, mas necessariamente qualidade, ou se essas mulheres são bem representadas ou não. É só saber se elas estão lá, se elas estão representadas. Se elas existem. Esse da Makomori, eu vi alguém falando que o teste basicamente se você pode substituir a sua personagem feminina por uma lâmpada sexy. Se você pode substituir a sua personagem por uma lâmpada sexy, você não passa no teste. Mas teve uma coisa também que eu... nessas pesquisas, me veio Sex and the City, né? Que é tipo uma coisa que, é feminino. Só tem mulheres. Só tem mulheres, assuntos femininos, mas é extremamente fútil também o Sex and the City. E elas o tempo inteiro conversam sobre os seus relacionamentos, os seus namorados, os seus... E sobre como elas devem estar aparecendo. E as suas compras. Exatamente. Sobre enfim, é um recorte, mas também faz a gente pensar sobre isso. Né? Afinal de contas, sobre o que elas estão falando, né? Enquanto mais de uma personagem feminina, sobre o que elas estão falando lá dentro. Bom, então a gente depreende que as sapatões são todas de esquerda, politizadas, e as heterossexuais são fúteis. Vamos dar spoiler? Eu tô me coçando. Vamos só fazer esse spoiler alert agora, quer dizer, se você por acaso não quiser sofrer com spoilers e você quiser apreciar Fan Home na sua totalidade, sem spoilers, por favor, pule para este número aqui em cima de vocês. Ai, que sem graça. Acho que você tem que deixar o cara pulando de 3 em 3 minutos pra saber se você pula 2 minutos pela 3. Se divirta. Enquanto a gente se tiver chifrinhos aqui, é porque a gente ainda tá dando spoilers. Uma coisa que eu acho que é uma das coisas que mais me interessaram no Fan Home é essa coisa de como as pessoas lidam com a pressão social, junto com o conflito de gerações. Porque o que acontece? Eu até estava vendo um vídeo da Alison Bechdel que ela fala que ela começou a fazer o Fan Home tentando contar sobre esse período da vida dela, aos 19 anos, em que ela estava muito confusa, que foi quando ela descobriu que é lésbica e spoiler alert, foi contar pra família. Bom, como se a gente não tivesse dito isso antes, né? E ela foi, e ela contou isso pra família, e daí ela descobriu que o pai dela tinha casos com outros homens. A mãe dela mandou uma carta falando: eu já tive um problema parecido com esse, só que não exatamente assim, você já devia saber que não devia falar desse jeito com a gente, porque nós quase tivemos uma catástrofe. E ela: que catástrofe, mãe? Que história é essa? E a mãe fala: não, é que seu pai já teve casos com outros homens, inclusive com um menino que cuidava de vocês quando vocês eram crianças. E daí meio que fica aquela coisa tensa, né? E aí ela vai desenvolvendo a história do pai dela e conta a história dos pais dela, né? E o que eu acho muito... O que eu fico pensando é isso, quer dizer, o pai dela era um sujeito que nasceu no interior lá da Pensilvânia, na cidadezinha onde ela também se cresceu, e ele saiu, acho que veio pro exército, depois foi morar em Nova York, não sei o que, conheceu a mãe dela, que era de Nova York, estudante de literatura, teatro, não sei. Os dois eram professores de literatura, de inglês, e só que daí eles estavam na Europa, lá na Alemanha ocupada, Alemanha Ocidental, e daí chega uma carta falando: olha, seu pai, o avô dela, teve um ataque cardíaco e está muito doente. Eles voltam lá para a cidadezinha e acabam assumindo o negócio da família, que era o negócio da casa funerária, né?
E daí o cara vai, sabe, eles casam e aquele casal que era tão cosmopolita e que, nossa, que gosta de intelectuais, né? intelectualizado e tal, Artistas, vai morar, atrizes. e eles vão morar numa cidadezinha deste tamanho, no interior do interior, E cuidar de uma funerária. e cuidar de uma funerária. Negócio. E isso tudo bem que, né, isso é o final dos anos 50, é uma época diferente e tal, mas daí eles aceitam entrar num formato muito castrador, eu acho, muito, sabe, simplificador de vida, assim, e Ou daí... seja, dos cafés com Proust, eles foram pra costela com cerveja Budweiser. E daí fica aquela coisa... Com os Olavos de Carvalho lá do... Exatamente. E como que isso... As coisas, as distorções que isso cria e a forma como isso reverbera pra cima da história deles e dos filhos deles, eu acho que é uma das coisas mais interessantes da história, né? Você vê essa coisa da família, as dificuldades familiares, a maneira como as coisas não se encaixam, enfim, toda família tem dificuldades, né? Então, nesse sentido, eu acho isso muito interessante também. E eu gosto muito da coisa do choque de gerações, porque é isso. Em 1980, quando a Alison descobre, sou gay, e ela descobre lendo livros, né? É uma pessoa muito, muito literária, assim. Ela tem as dificuldades de aceitar isso, mas escreve uma carta pra família falando, olha, gente, sou lésbica. E aquilo cai como uma bomba, né? Eu gosto muito de ver isso. Na verdade, ela leva a crer que o pai dela... Porque o pai dela morre logo depois. E ela leva a crer que o pai dela se suicidou por causa da revelação dela. Pronto, já estraguei o livro inteiro pra vocês. Mas ela teoricamente fala isso desde o começo, né? Que ela vai contando o processo todo, né? E é fantástico quando ela fala que ela quer acreditar nisso, porque é a ligação que ela tem com o pai dela. Eu que tava relendo agora, e ela fala também agora do final, porque logo depois dele morrer, vem a AIDS, né? E ela fala, pelo menos ele morreu de um jeito em que não passou depois por sofrimentos bizarros, e onde até minha mãe... Isso ela fala no quadrinho, né? Onde até minha mãe talvez... A gente tá arregaçando. Arregaçando, mas a gente avisou. Tudo bem, a gente avisou, tá tudo bem. Tá tudo avisado. Enfim, avisado. Se for informar. E você falou do formato, pra mim isso foi uma das coisas que mais achei incríveis do quadrinho, assim. O jeito que ela vai usando as referências literárias do pai, da mãe dela. Porque isso, você falou, é uma família de quase intelectuais, assim. O pai dela era um cara muito ligado à arte, professor de literatura. A mãe e ele atriz. A mãe atriz que para que levava de ser ensaios atriz, pra né? casa, né? Ela ficava ensaiando virou textos, Oscar Wilde. Isso, e ela vai permeando essa história toda com referências das mais diversas, de Joyce a Proust, a cultura pop americana. Isso, a coisa super de outra referência. Ou assim, seja, né? é um universo em que esse sujeito, em teoria, é um universo em que esse sujeito poderia se sentir muito confortável para falar, gente, só para deixar claro aqui, entre nós, eu sou gay. Mas mesmo assim, dentro desse universo, esse sujeito não se sente confortável o suficiente para abertamente falar sobre isso. Isso é uma coisa legal da gente falar, né, também, porque a gente tem várias histórias que tem essa mesma biografia, né, que tem essa mesma que passa exatamente por isso que a Alison passou. Que é isso de ser autobiográfico, que você falou lá no começo, né? Você falou, ele falou um pouco também. A gente deve conhecer um monte de histórias que falam sobre isso, né? E aí eu fico me perguntando se... o Fan Home é tão legal, então, porque ele é autobiográfico? É isso que torna ele tão... Se ninguém soubesse que ele é autobiográfico, eu acho que o que torna ele uma obra tão importante é que, pra mim, não faz a menor diferença se ele é autobiográfico ou não. Não faz a menor diferença. Foi isso que eu falei no começo, assim, de que o jeito que bateu em mim não faz... Eu acho que pode pegar para um monte de gente, como pegou para mim muito pessoalmente, mas não é isso que torna o livro maravilhoso, sabe? Que torna ele uma obra de arte, como eu considero. Eu acho que ele amplia tanto, ele não fica só... Ele usa, lógico, a história dessa família, os problemas dessa família, né, que passou por tudo isso, como referência, mas ele não fica aí, ele não para aí, né? Ele amplia muito mais. Então, mas aqui eu fico achando que
o fato dele ser da obra em si ser incrível é a quantidade de detalhes que ela pode ficar entregando o tempo todo. Mas isso pode ser puramente ficcional. E isso pode ser puramente ficcional. Mas ainda fico pensando qual é a força que a autobiografia tem disso, nessa entrega no final das contas, por você saber que a autora, para poder fazer aqueles desenhos e poder contar aquela história, de certa maneira, ela tá escrevendo com sangue, né? Que é tipo, deixa eu colocar um pouquinho mais do meu sangue aqui nessa página branca, porque agora eu tô confessando mais um pedaço de mim, que é um problema da minha família, que é um problema pessoal meu. Se a parte do pai vem bastante à frente, porque afinal de contas a relação dos dois tá no primeiro plano, é sempre importante ver que a gente tem uma mãe nesse caso, atriz, que pensa pra frente, que tem uma intelectualidade e tudo mais, e que tá fazendo de conta que isso não tá acontecendo. E que cuidou dos 3 filhos praticamente sozinha. E que manteve a casa e manteve uma carreira. Manteve a carreira da melhor maneira que você pode manter a sua carreira na Pensilvânia. Uma cidadezinha de... Que é você imaginar que você mantém a sua carreira de atriz em... Onde que eu posso falar que não seja ofensivo? Em Brodowski. Seja lá onde for, Brodowski. Então você tem essa carreira teatral em Brodowski, você consegue se alimentar da cena teatral de Brodowski e da conversa teatral que tem em Brodowski. Seja ela qual for. E é isso. Eu acho que não é... Bom, enfim, eu não sei se coisa... Mas eu acho que é exatamente por isso que você falou, só fazendo o link, não é à toa que o próximo livro dela chama Você é Minha Mãe. É uma discussão focado na mãe, né? E na discussão dela com a mãe, e na discussão do que o Fun Home causou na relação dela com a mãe, né? Parece verdade. que o Fun Home triga um negócio, né? Começa um processo entre ela e a mãe que vai descortinar mais 500 páginas de quadrinho. Não, ela vida. Ela realmente fez um trabalho de autossessão pública, né? Ela fez... Os 2 livros são autossessões que ela faz abertamente. Nossa, precisa de uma coragem pra fazer isso, hein? Eu fico impressionado. Essa coisa da franqueza, assim. Ela vai lá e ela se desnuda mesmo. E vai falando das dúvidas que ela tinha, das coisas, né? Dos ódios e das dificuldades. E mostrando a família inteira no meio. Eu fico pensando... E você... Qual foi a dificuldade? A família inteira não. Eu não sei se eu queria ser irmão dela. E tá sendo romantizado, né? Lógico, em algum né? nível. Eu acabei de descobrir que ela não tem tanto assim. Eu descobri que o irmão dela é tecladista e tocou com tocou com Faith No More, com Ministry, com sei lá. Não sabia. Acho que é John Bechtel. E em entrevistas que eu li dela, ela sempre mostrava para todas as pessoas da família, né, os processos, e nunca teve nenhum tipo de não. Ela nunca recebeu nenhum não em relação às coisas, né? Acho que o caso dela com a mãe dela, que depois se tornou outro quadrinho, né, que a gente vai falar, é um caso à parte, mas também não chega a passar por cima das questões da mãe, né? Mas tem uma coisa isso ainda do autobiográfico. A Alison, numa entrevista, ela fala um mote feminino que ela pegou para ela quando ela resolveu fazer o que ela faz, que é: o pessoal é político. Que acho que nesse caso... O pessoal é político, né, mano? O pessoal é político. Yo. O campo pessoal é político. Acho que, como mote feminista, eu acredito muito nisso. Agora, não necessariamente tudo que é pessoal pode se tornar político. O fato de eu escrever alguma coisa com muito sangue e me expor de um jeito não necessariamente vai tornar aquilo uma obra, sabe? Não. Tipo, é isso que eu tô dizendo. Por isso que eu uma grande obra, né? Isso, uma grande vai obra. Ser, né? Eu concordo com você, sim, eu acho ela uma grande artista de fazer isso, mas eu ainda bato no ponto que não precisaria ser uma autobiografia para ser um bom trabalho, sabe? Eu acho mesmo, assim, pela quantidade de referência que tem esse quadrinho, pela riqueza que ele tem, sabe? Pela riqueza, tem uma riqueza... Da discussão mesmo, né? Da discussão, das personagens. Se a gente for tratar como personagens...
Quer trocar de novo? a família, são personagens interessantésimos. O pai que afinal tem um grande drama, que é um gay que não se assume, e que tem que cuidar da família, que tem que cuidar da funerária e que tem transtorno obsessivo, porque ele cuida da casa com o maior detalhe e ele é tirano com os filhos por causa disso. Se as coisas não estão brilhando, limpas no lugar, perfeitas, inclusive com a Alison, né, de querer vesti-la como menina desde criança e querer que ela colocasse vestidinho o tempo inteiro e lacinho, queria ela perfeita e enfim. E que essa obsessão faz com ele, né? Que assim, se eu quero que o quanto que eu quero que o universo esteja limpo e quanto que eu quero que vocês me vejam como uma criatura limpa também. E o que é ser limpo perante o mundo tem que ver também que tem isso, tem uma coisa meio de terapia ali que ela tá fazendo, porque eu fiquei pensando, né? Ela às vezes talvez carregue nas tintas a descrição do pai dela. Tem uns momentos que o pai dela é muito bichamar, aquela coisa assim, eles estão lá botando papel de parede no quarto, de flor. Ela fala, pô, pai, eu odeio rosa, eu odeio flor. Ele fala, coitadinha, põe um vestido aí. Sabe? É uma coisa assim meio... Ele é bem tirando mesmo. Né? E ela vai lá e fala sobre a coleção de obeliscos que o pai tinha, a fixação dele com flores. É uma coisa que você... Eu não sei se isso não é uma forma dela também... conseguir digerir essa coisa toda, ter descoberto que o pai dela era gay já com 20 anos e daí ter perdido a convivência logo depois disso, porque depois de 4 meses ele morreu. Qual que é a sua sensação quando você descobre tardiamente que alguma coisa era óbvia? Sim. Eu vou falar porque esse é um trauma pessoal. Eu não consigo entender, por exemplo, o quanto eu nunca vi que o Bill Cosby era um monstro. Eu passei a minha vida inteira elogiando esse homem e falando maravilhas sobre os seus atos de stand-up e de comédia e coisa e tal. Quando você descobre que esse sujeito estuprou entre 57 a 42 mulheres, num número assim, entre um e outro, e não é que diminuindo esse número fica melhor, sabe? Foram só 15. Foram só 40. Se fosse uma, né? Se fosse só tanto. Se fosse só uma. Se fosse só uma, daí tudo tranquilão, bem, né? Um cara legal. Então eu acho que é isso, é você ficar tentando. O que é você pensar, nossa, eu fui cego por todo esse tempo, né? Tem uma galera, eu acho que desde ontem foi dia 17 de maio, tem uma galera falando, nossa, eu fui de camiseta verde e amarela pra Paulista. Deve dar choque na cabeça, sabe? Deve estar doendo, pelo menos. Deve estar doendo, como é que eu não percebi? Como que eu não vi isso? A Alison usa uma metáfora. A pessoa que quer voltar. Então, é que a Alison usa como metáfora para a relação dela com o pai a história do Dédalus e o Ícaro. O Ícaro é filho do Dédalus. O Dédalus é uma grande história, se você quiser pesquisar, acho que vale a pena, né? Saber toda a história do Dédalus. É um mito grego, é isso? Isso, é um mito. Link aqui. Isso. Eu tenho o poder da edição, né? Você esquece. Tem uma história do Dédalus que ele era um como se fosse uma pessoa que constrói coisas, como fala isso? Não chega a ser um engenheiro, sei lá, um cientista, um professor Pardal. Um cara que é bom nisso e que é respeitado por isso. De 2000 a.C. Tem toda uma história dele com o sobrinho dele, antes dele chegar no reino de Minos lá, que era um rei. E construiu o labirinto do Minotauro. Porque a mulher do... Enfim, será que eu conto essa história? Pode contar essa história? Vai. A mulher, a rainha, Pasífae, ela se apaixona por um touro. E na edição, a Paula nem olha nas colas. Na edição, ela passa de uma coisa pra outra. Porque eu sou foda. Mágica. Sei tudo. Mágica. Ela se apaixona por um touro e pede pro Dédalo. Isso eu sei que tá no Foi Home. Ela pede pro Dédalo construir alguma coisa, uma capa, uma roupa de vaca para que ela pudesse atrair o touro. E eles dão à luz ao Minotauro, né? Eles têm um filho que é o Minotauro.
E o rei, puto, pede pro Dédalus construir Muito obrigada. Não por isso. Construir o labirinto do Minotauro e prender esse Minotauro. O Minotauro, se você não sabe, é um cara com cabeça de boi e é um bicho terrível. Isso. É isso, é o híbrido da De homem Pacify com com o boi. touro. Resumindo um pouco a história, se você vai querer pesquisar, você vai pesquisar. Dédalo faz o labirinto do Minotauro. Sim, e prende o Minotauro lá. E aí, se eu não me engano, quem que vem buscá-lo? Quem que vem matar o Minotauro? É o Perseu ou o Perseu, Teseu? Eu é o nunca sei qual dos Perseu. dois. Um dos dois vem, entra no labirinto, mata e foge com a filha do rei Minos. E como refém, leva o irmão. Aí o pai, Minos, correndo atrás da filha que foi levada pelo Perseu, não consegue alcançá-los porque eles matam o irmão, cortam os pedaços e o pai se atrasa. Aquela coisa leve de mitologia exatamente, grega, é um clássico, né? Matar o seu irmão como refém, picar. cortar para atrasar a viagem do seu pai. Leia essas coisas para você descobrir por que nós, enquanto seres humanos, estamos decretados a serem completamente idiotas desde das mais antigas civilizações. Mas tudo isso, né? Por que ela usa essa metáfora aí? Acho que é porque o rei vai lá e manda prender o Dédalus Dentro do labirinto, dentro né? do próprio labirinto, de algo que ele mesmo criou. Então acho que é isso, e com o próprio filho, que é o Ícaro. E eu acho que a Alicent, ela via isso, né? Ela presa dentro de uma armadilha que o próprio pai criou pra ele e que prendeu ela lá. Por consequência. Mas que ela enxerga, né? Qual é a grande diferença, né? O pai vivia de uma mentira e ela foi em busca da verdade dela. E diferente do Ícaro, porque no fim da história o Ícaro voa, mas... O Ícaro constrói asas e é o pra Dédalus que sair. constrói asas pra Pra eles saírem. dois, Só que ele morre porque ele chega muito perto do sol, derrete cai. A cera e... Diferente Ou seja, dele, diferente a deles, Alicent não... Então, mas o diferente deles em que a Alicent tenta ir em direção ao sol e quem morre é o pai. Eu tô aqui pra isso. Filosofia. Nossa, era tão mais pura. fácil ter falado isso desde o começo, né? Uma puta história gigante, era só falar isso. Só explicar a metáfora, gente, não precisa... explicar a metáfora também é sacanagem. Faltou alguma coisa aqui na colinha? Nossa, tem muitas coisas, né, que a gente não falou. Próximo tópico. Acho que já foi. Por que morte é engraçado, Andrei? Morte Isso é que engraçado, gente. Que Vamos acontece? deixar claro, isso é uma coisa muito importante, assim, morte é um dos principais criadores da raça humana, faz com que as pessoas inventem coisas como remédio para que você adie esse processo e religião. Faz com que você crie vários subterfúgios para que você fuja desse momento derradeiro e absolutamente certeiro para qualquer um de nós sentados nesse sofá. Talvez a única constante do mundo. Morte. E impostos. E gravidade. Olha só. Mas tem a lua. Não, a gravidade não é Por causa da constante e os gravidade que ela tá impostos lá. também não são constantes. Eu depende mesmo onde não você pago tiver. todos. Corta. Mentira. Mentira, pagamos tudo. Pagamos muito. Então, o que acontece nesse... a presença da morte pode ser considerada igualmente trágica e cômica o tempo todo. O tempo todo. Na sua vida, na vida da Alicent. Então, por mais que a morte do pai, por exemplo, que está presente o tempo todo nesse livro, né? Ou a finitude da vida, até porque eles moram numa funerária, faz até com que seja mais patético que você, sendo lembrado constantemente de que a vida é finita e que ela está prestes a se acabar a qualquer segundo, que você tome decisões erradas em autossabotagem, em que você abra mão de viver sua vida natural por qualquer que seja a convenção social que te prende a isso, sabendo que sua vida é finita.
Então, quando a Alison toma essa decisão de contar para todo mundo, olha, eu queria falar para vocês, eu sou lésbica, ela é uma atitude pessoal dela de falar assim, e perante isso eu não vou, eu sei qual é o limite do tempo de vida e eu não posso levar a vida que o meu pai levava. Eu me recuso a fazer isso. Eu me recuso. Eu não vou viver o resto da minha vida dentro desse labirinto. Eu preciso sair. Por mais que as consequências sejam catastróficas. Que ela sabe que vão ser catastróficas. Que a Alison Bechdel, inclusive, enquanto ativista, ela tem plena noção do que isso causou de sacrifício para ela enquanto civil. Pessoa na rua, pessoa vivendo na sociedade americana, ela tem noção do que ela vai ter que enfrentar em relação a isso. A morte do pai é uma das coisas que ela teve que enfrentar, ou uma dos problemas que ela teve que enfrentar. Bom, e que é muito triste que ainda seja catastrófico um negócio desse, né? Muito. Tão simples, tão corriqueiro e tão comum, assim, por mais que a gente não saiba, como a Paula falou, das 1000 histórias que existem, que estão aí, ainda continuam a ser destruidoras e efeitos bizarros. Não, e é tão patético. Recentemente, Portugal se desviou de uma bala de um tamanho de um canhão, que lá eles estavam tentando voltar atrás numa lei que eles iam proibir adoção por parte de casais homoafetivos. E eles iam mais longe. Eles iam proibir adoção por casais homoafetivos e adoção por pai solteiro e mãe solteira. Eles iam proibir todas essas daí só para a família certa poder adotar. E daí quem fez isso foi um casal. Foi um casal de senadores, congressistas, sei lá o que, de Portugal. E que depois você descobre que o cara traiu sistematicamente a mulher, não participou da criação dos filhos. O cara Quantas ele estuprou, será? Sei será lá. Que foi em torno de 40 ou uma só? Sei lá quanto. Mas é assim, é sempre as criaturas mais bizarras do mundo que aparecem nessas situações falando esses absurdos. Então, mas por que morte é engraçado? Né? Porque morte tá é bem engraçado, né? Tá, o assunto tá bem sei, engraçado. mas acontece alguma coisa nos funerais que eu já frequentei na minha vida, inclusive no funeral do meu próprio pai, de dar umas risadas. Acho que tem um limite mesmo, né? Acho que de sofrimento que você chega que você não aguenta mais. Acho que você fica o tempo inteiro nos limites. Choro e tipo, dá umas risadas. Eu não sei, quem acha que é um problema rir em funeral precisa se rever. É importante rir no funeral, não é? É importante soltar. Não é falta de respeito, gente, né? Especialmente porque é isso, se você ficar lembrando constantemente da finitude da vida, todos os seus segundos de vida, a gente não grava podcasts, por exemplo. Não. A gente não perderia a gente ia fazer mais hora. Suruba. Muito. E a morte assume um lugar muito sério, né? Muito sério, o tempo inteiro, muito sério. É que é difícil, né? Mas... E a discussão que você pode ter além do fan home, por exemplo, que daí nessa hora é simplesmente um exercício de dramaturgia da sua cabeça, que é você ficar imaginando o que é mais triste pro pai da Alison, o fato de que ele morre ou o fato dele continuar vivo naquela vida que ele tinha. Olha só. Viu como a morte é engraçado? Mas é muito bom ela falando, né, no quadrinho, quanto ela e os irmãos ficavam brincando com as coisas, né? Porque o pai devia maquiar os mortos. E eu tenho um negócio que existe um sal que você cheira, acho que pra curar desmaio, sal aromático, que eles né? ficavam brincando com isso o tempo inteiro. Então, acho que eles deviam ter perdido um pouco a noção, né? Muito. Essa relação com a morte tão séria, carrancuda. Eles brincavam com as coisas. Só não pode né? entrar no caixão, o resto eles faziam. Eles deviam entrar, né? Diz que era proibido, disso. Que devem ter entrado. Mas aí você pegava o carrinho de carregar flor. Eu sempre me lembro de um cara que uma vez improvisou o que você não deveria fazer em funerais. E eu sempre lembro que daí, como se tivesse o caixão aqui na frente, e uma hora ele falava assim: bom, eu e o Samuel queremos desejar muito obrigado a vocês. Obrigado, Samuel. Obrigado.
Eu sempre me lembro dessa imagem do cara usando o cadáver como boneco de ventríloco e eu falo assim, nossa, é muito triste, mas é muito bom. Pulou do abismo. Foi. Pulou o carguinho, né? Pulou o carguinho. Pulou o carguinho. Se existe um inferno, você sabe que essa é uma das pessoas que vai. The best. Whoa, come to the fun home. That's the Bechtel Funeral Home, baby. The Bechtel Fun Home, next to Dexter Park Resort in Eu só queria Beach dizer Creek. uma coisa muito importante. Além disso tudo, Alison Bechdel desenha pra caralho. Eu adoro os desenhos dela. Posso mostrar verdade. umas partes que eu acho lindas do Pode? quadrinho? Pode. Umas partes que vocês podem conversar enquanto eu Fa- procuro. E daí Vou mostrar a fala, minha preferida. fala claramente qual é a página, Paula, que daí depois eu escaneio e coloco lá Tá. em destaque. Não, tem várias coisas lindas. E Mas a tem narrativa uma é parte linda, que né? A É narrativa muito é muito emocionante. Eu li uma... E tem essa outra coisa que eu queria falar também. Desculpa Fala, te cortar. fala. Além da Alison Bechdel ter um trabalho gráfico sensacional, a versão brasileira é muito interessante. Eu sei que quem fez a tradução do Você é Minha Mãe foi o Érico Assis, eu não sei se o Fan Home também, acho que sim. Mas as letras, pelo menos do Fan Home, são da Lilian Mitsunaga, que é letrista de quadrinhos desde sempre. André Não, foi o Conte. André Conte, o Fan Home. E eu achei fantástico eles chamarem uma letrista de verdade e não usarem letras prontas de computador para compor o Fan Home, porque tem um trabalho muito interessante da Alison Bechdel de letreiramento da coisa. Tem a letra dela mesmo, mas também tem as partes que são manuscritas e tem vários momentos em que você vê outros tipos de letras sendo usados. E enfim, você sabe que a escrita de cada um, né, a letra de mão de cada pessoa, reflete um pouco da personalidade e tal, e eles conseguiram trazer isso para a edição brasileira muito bem. Então, Eu ia falar que eu li uma review, né, na internet sobre, e falando um pouco sobre os ele fala várias coisas sobre pequenas cenas, e uma das cenas que ele fala lá que eu olhei no Coisa e é Linda é a que abre o último capítulo. Porque ela começa com esse negócio do pai fazendo ela voar, né, com a perna, quando ela é pequena. Pequeno E ela Ícaro. fala que o desconforto de fazer aquilo era muito suplantado pelo toque físico, porque acho que eles não se encostavam O muito. raro né, que nem toque eu e o Lula. físico, né? tinha aquela... A gente tá encostando aqui, ó. Os raros toques físicos com o papai. E aí a imagem do último capítulo é ela pulando na água Na pra água. ele pegar É e uma ele das imagens pegando. que eu queria mostrar. Só Vou que mostrar. é um quadrinho, então é estático isso, é estático essa. ela chegando. Tem essa. É o Que é o momento em que ela capítulo? tá no ar, né? Não é o capítulo, é a abertura Que do é a- último capítulo, capítulo página 7, 193 da edição brasileira. 193. E o final que aparece. Que é né? igual, é. Não, essa imagem é linda, ainda pra terminar essa coisa toda discutindo. Eu gosto dessa parte aqui, ó, também, que é da página 28, que é ele dando banho nela, quando ela era pequena. Que tem uma coisa do toque, de novo, né, do carinho, mas que é agressivo também. Que tem uma coisa do machucar, de ter o olho, mas ainda assim é um ato ele dando banho nela, que eu acho que era uma raridade Tem também. um lance de amor agressivo, amor de mula em vários momentos da história, né? É que ele é muito agressivo, Porque você né? vê, ele é um cara que tá sempre de saco cheio. A impressão que dá é que ele tá sempre puto com a vida. Ele quebra umas coisas. Mas ao mesmo tempo ele é um cara que manda cartas pra filha na universidade, ele é um cara que conta história pra ela dormir quando ela é pequena, é um cara que, Se né, Ele é preocupa um que ela personagem leia complexo, coisas. ele é um personagem bastante. complexo. E a capa eu acho linda de morrer, eu adoro também. Tem essa cena Tem dentro, essa né? É cena linda dentro, também. eu achei. Eles num crepúsculo na varanda Isso, da casa. lindo. É lindo. Acho que é um dos momentos que ela mais lembra dela com o pai. Se eu não me engano, isso tem na narrativa. Tá. Tem uma coisa da narrativa desse livro que eu acho que foi uma coisa que me cativou bastante. Eu não sou uma grande conhecedora de quadrinhos, porque eu não li muitos quadrinhos na minha vida, mas esse me encantou. Aqui, ó, que é dentro do livro, que aparece também, que é na página 156. Lula, tá Que na hora é- de fazer um meia-culpa. Quantas autoras a gente já falou no quadrilhagem? Essa é a primeira. Tchan, 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 tchan. Não passa no teste, não passa no teste. Não passou no teste, não passou. Esse Pronto. Não passou, pronto. Tem 2 reprovados aqui já. Não, a gente. No caminho pra cá, a primeira auto-chicotada que eu me dei, eu falei assim: a gente não falou de nenhuma autora até hoje. Mas também tem isso, a gente tem uma série de autores que estava querendo falar.
A gente mencionou a Marianne Satrap A gente quando a gente mencionou falou ela, do mas a Oriente gente não Médio, falou mas do a gente só fala Persepolis meio ainda. por cima. A gente falou, ó, Persepolis é legal, mas foi só Me isso. chama quando for falar do Persepolis. que eu vou Vamos, gostar claro. muito. É meu Fala segundo outra assim, é outra outra que assim, é meu se preferido. enfiando. Ai, eu tô me oferecendo. Mas a gente vivia falando, não, vamos falar das autoras, mas vamos começar pela Alison Bechdel. Era sempre É sempre essa a mesma história. coisa. Vamos começar pela Alison. E agora a gente começou, então a gente promete que daqui pra frente a gente tá fazendo de tudo pra passar nesse e em outros testes. The best. Whoa, come to the fun home. That's the Bechtel Funeral Home, baby. The Bechtel Fun Home, next to Junster Park Resort in Beach Creek. Senhoras e senhores, e agora a nossa formação de quadrilha. Então a gente chega no final do episódio querendo oferecer pra vocês, além do Fun Home, eu espero que se você não leu, você agora tenha ficado com vontade de ler o Fun Home. Mas além do Fun Home, a gente pode dar a dica que a gente quiser para as pessoas sobre quadrinhos ou não. Posso começar com café com leite? Café Eu com acho que leite. todo mundo aqui falaria. Se você gostou de Fun Home, você é minha mãe, Alison Bechdel. Eu sou a única pessoa que eu conheço que gosta mais deste livro do que do Fan Home. Ele é a única A pessoa. única pessoa do mundo, É a única. provavelmente. Ele é a única pessoa. Nada contra você, minha mãe. Enfim, se o Fan Home trata da relação dela com o pai, você, minha mãe, trata da relação dela com a mãe e meio que continua uma série de pontas soltas que ficaram lá do outro livro e vale muito a pena, assim. Eu acho que talvez ele seja às vezes mais difícil de sacar do que o Fan Home, porque ela vai muito em psicologia, fala do Winnicott, mistura com a Virginia Woolf e tal, mas vale a pena. E se você trabalha com funções assim, criativas e tal, eu gosto muito da maneira como ela mostra as dificuldades dela de fazer as coisas, assim, as dificuldades dela no trabalho, né, e tal, enfim, No processo criativo. no processo criativo. Aí, que bom. Eu até tinha esquecido a palavra. Eu vou falar de um que na verdade aconteceu porque quando a gente começou o Quadrilhagem, a gente participou de um concurso que era para escolher o próximo podcast do Anticast. Do Anticast, que é um podcast que eu respeito, que eu gosto muito, que sempre estava falando sobre assuntos relevantes. E a gente não foi o podcast selecionado, mas o podcast selecionado para eles, para ser o novo podcast da casa, chama-se Feito por Elas, que é um podcast que fala exclusivamente sobre cineastas mulheres e que é a típica produção que a gente precisa cada vez mais para deixar muito claro de que esse é um universo plural e que a gente tem outras visões para poder olhar para o mundo. O podcast é feito de maneira brilhante e vocês deveriam escutar. Comece por algum capítulo que você reconheça a cineasta, que você olha lá, eu já vi filme dessa pessoa, assista esse, porque daí você vai ter a referência do filme que a cineasta fez, e depois começa a assistir os outros episódios. Você vai amar, a produção é muito legal e você vai gostar muito do material delas. Eu vou aproveitar o gancho então e indicar o Lady Comic. É Lady Comics, não é? Lady Comics, isso. .com.br, que é um site de meninas, mulheres que fazem quadrinhos. Brasileiras, exatamente. Apesar do site, né, Você chama Lady Comics, né? mas é .com.br e é legal pra gente, eu mesma, né, que não tenho muita referência, ter referência de escritoras, de mulheres que desenham, desenhistas. E fora que elas, pelo que eu vi no site, elas estão sempre engajadas em encontros, então você vai ficar sabendo de um monte de coisa. Acho que é legal, né? Claro, especialmente porque pode não parecer, mas parece que às vezes algumas coisas de produção cultural têm uma certa misoginia. Parece. Não, imagina. Parece. Tá em dúvida. Imagina. A gente tá numa Tem que estar super escrito aqui, dúvida. ironia. Essa teoria tá? da A hashtag conspiração. ironia tá cantando hoje. Essa teoria da conspiração. Então, assim, parece. E assim, e esses conjuntos são importantes justamente para que você entre de cotovelo na boca da misoginia, para que as pessoas parem de achar que isso é preponderante. Lembrando a todos que um dos únicos motivos pelo qual houve um aumento significativo de mulheres na Juilliard foi porque as pessoas começaram a fazer testes atrás de biombos.
Olha. Na Juilliard, não, especialmente na parte de sopros, as pessoas falavam que mulheres, Sério? mulheres eram, tinham um pulmão menos Tinha menos qualificado. fôlego. Era menos qualificado. E daí eles tomaram 2 decisões, que foi colocar um biombo para que as pessoas só escutassem a música e colocassem carpê no chão para que caso fosse salto, os Não professores não pudessem identificar. Nossa. Isso aumentou a entrada de mulheres, negros, índios e outras etnias, enfim, dentro da escola de música, porque daí sexo e pele não eram um dos critérios de avaliação. Mundo, estamos tentando melhorá-lo. Para o seu, estamos melhorando para o seu usufruto. Adoro usufruto. Eu pedi pro Lula uma vantagem aqui. Eu sou corrupto e eu pedi pra falar de duas coisas no quadrilhagem. Corrupção aqui. E é o seguinte, eu queria falar de duas. Como na semana passada a gente estava falando sobre transposição de linguagem e tal, não que seja uma transposição de linguagem, mas eu queria falar de um documentário do João Moreira Salles, que aliás é o meu documentarista predileto dos últimos tempos aqui no Brasil. E eu gosto muito dos filmes dele por serem documentários, mas serem ao mesmo tempo muito poéticos, assim, o jeito que ele lida com as coisas, com o material que é biográfico ou documental é muito poético, é lindo. E ele tem um filme chamado Santiago, que é um filme espetacular. Ele filma o mordomo, que foi mordomo da casa dele por anos. E aí ele faz um documentário e ele fala, não, isso aqui não tá legal. E ele fica 10 anos sem olhar o material. E aí ele resolve olhar tudo de novo. E aí ele faz um filme sobre ele olhando o material do que ele tinha filmado e editado há 10 anos atrás. Então, como ela faz essa coisa de rever coisas de 30 anos antes e pensar sobre aquilo que ela achava que era uma coisa e que no final das contas não. Então, é essa relação da memória e a gente falou sobre isso, que é uma autobiográfica, mas são 30 anos. Por mais pesquisa que ela tenha feito, aquilo tá na cabeça dela e não no que foi de fato, né? É uma memória do que foi de fato, é proustiano, assim, não tem como não ser proustiano nesse aspecto, né? Proust parece muito, exatamente. Muito. Então, esse filme é espetacular falando sobre isso, sobre memória, sobre revisitação e sobre, enfim, sobre tudo isso, e eu acho que tem muito a ver com o Fun Home. E o outro que eu queria citar é um quadrinho de uma mulher que é espetacular, ele fala muito sobre o processo criativo também. Quem me indicou foi ele. Foi você? Eu acho, foi um dos últimos quadrinhos que eu li e fiquei assim, embasbacado, como foi com Fun Home, que é o Parafusos. Eu não lembro o nome da... Ellen Forney. É espetacular. É ela passando sobre um momento de descoberta da bipolaridade dela e como ela lida com isso e a relação do processo criativo com os remédios. É incrível. Eu acho espetacular. Incrível. Eu li Parafusos porque a gente estava ali naquela loja de quadrinhos da Benedito Calixto, né? Benedito Calixto? Gibiteria. A gente estava lá e daí a Anne, foi a minha esposa que encontrou isso, ela falou, olha, isso aqui deve ser legal. E daí a gente levou para casa e foi um susto, porque junto com um livro sobre depressão, inclusive, chamado Demônio do Meio-Dia, foram as duas obras que eu mais olhei e falei assim, puxa, isso realmente pode chegar na mão de alguém que sofre de um desses distúrbios e a pessoa fazer que bom, alguém realmente entende o que eu estou passando e pode reverberar o que eu estou passando para frente, né? Especialmente para que pessoas que não estejam passando consigam entender. E é muito bonito o jeito que ela lida com isso em relação ao processo criativo, porque tem essa coisa do remédio ser um inibidor e você fica meio a criatividade e aí aquela o trabalho. dúvida, né? Será que se eu tomar esse negócio eu vou continuar sendo eu mesmo? O remédio é o inibidor, as drogas são os catalisadores, então eu devo continuar a usar drogas, porque afinal de contas meus heróis, os meus criadores... E esse imaginário de que a depressão e a bipolaridade ampliam o artista. Te dá material, né? Material pessoal para escrever. Num mês em que a gente acabou de escutar a Rita Lee falando de que da produção que ela fez sobre drogas, 50% é boa, 50% é uma merda. Ou seja, 50% é a melhor parte. Ou seja,
ela mesma joga isso agora, nesse momento da vida dela, que é completamente aleatório o fato dela ter usado drogas ou não. Bom, agora aqui não é café com leite, vocês acham? Tem mais não deixou um. você ser corrupto, ele vai ser mais corrupto que eu quero você. ser E ainda vou espalhar corrupção pra Paula. Você quer começar? Não, vai, você já pegou, mostra. David Small, Cicatrizes. Indico muito esse cara aqui. É muito bom. Esse livro, ele tem vários paralelos com o Fan Home, inclusive, porque fala de uma relação familiar, fala da infância, das dificuldades que esse cidadão tinha com os pais. Eu não me lembro, acho que aqui o assunto é mais a mãe do que o pai. Ele é um pouco mais velho do que a O pai é distante, Alison né? Bechdel, então a história dele se passa na década de 50. E, cara, é muito bonito isso aqui. E a arte é um negócio A arte é maravilhoso. foda. Maravilhoso. Eu comprei o livro, eu comprei o Cicatrizes por causa daquele mergulho na folha branca. Eu não lembro mais, mas a gente Tem um mergulho acha. na folha, tem um mergulho na folha branca que é simplesmente a razão pela qual eu tirei esse gibi de dentro da livraria. Eu já vou achar. Mergulho na folha branca. É um dos meus. Esse é um daqueles que você fala assim, isso aqui um dia é um pôster no meu quarto. É igual a cachalote com aquele mergulho preto. Nossa. É lindo aquilo. Esse é outro que vocês têm que falar, hein? Cachalote. Esse aí- Ou Rafael Aqui, ó. Coutinho. Isso aqui me obrigou a comprar. Ah, é verdade, Nossa. que o moleque se enfia na véia. É verdade. Lembra aquela obra Mostra de pra arte? eles, ó. Esculturas, é uma série de esculturas. Que é isso? É um cara se alongando, mas aí ele vai enfiando a cabeça. Ah, é verdade, lembro disso. Quem quer um estômago Então com que ele cai no estômago cartoons. onde todos os desenhos moram. Muito bom. Sensacional. Muito louco. A minha outra, posso falar? Pode. O fotógrafo. Isso é Ah, lindo. Autobiográfico também entra um pouco nos assuntos, de novo, né? Quando a autobiografia ela vai além Expande, dos né? assuntos pessoais, né? Só dos dramas pessoais. Eu gostei muito desse quadrinho. Eu achei que você ia falar do Persepolis. É que o Persepolis a gente já falou, entendeu? Eu acho que a gente tem que falar. Essa Você formação já de tinha quadrilha tá falado ficando antes. maior que os irmãos Metralha. vocês perceberam? Persepolis são vários preferidos, né? Assim, Persepolis é um- pelo que eu entendi, existe também Eu só um queria falar anti-formação de quadrilha. Ah, Existe um anti-formação de quadrilha, é isso mesmo, Rui? como Eu não assim? entendi. Um o anti-formação de conceito. quadrilha é uma coisa assim, tipo, não veja, não leia, ou não compre um bilhete da Broadway. Não recomendo. Tem um anti-formação a de gente quadrilha. não pode, gente. É sacanagem porque ninguém Sacanagem, viu. ninguém assistiu. Ninguém Eu acho assistiu. sacanagem. Bom, Eu sou assistiu. contra. Mas eu é sou que contra. é só porque porque assim, teve pelos na nuca do Rui eriçados quando o assunto Teve. foi levantado. Mas tem a ver com o tamanho do amor também. Sim. O fato é que só agora o Andrei lembrou de falar que o Fan Home virou um musical da Musical. Broadway. É tipo quase isso mesmo. Morreu! Ninguém assistiu pra saber se é Sou exatamente lésbica. isso, tá? Vamos deixar claro. Eu sou uma das Ninguém, que fica ninguém. aqui Não, enchendo eu o saco. vi o clipe de 10 minutos do Tony Awards Eu vi. e eu achei assustador. Eu não sou a favor dos musicais, Broadway, enfim. Eu sou a favor Eu de tenho que música. ser como todo mundo aqui. Eu duvido que alguém aqui seja a favor da estética do musical. Ninguém aqui é a favor Depende Eu de gosto. qual. Eu não Você conheço. gosta? Especialmente- Eu não vou falar por todo mundo. Especialmente eu vou- porque ele, às vezes, porque assim, eu tô falando assim de alguns deles, por exemplo, Hamilton, eu acho que funciona pra caramba em musical, e por mais que você possa discutir sobre o quanto isso é nocivo até às vezes para compreensão da história americana, mas o Book of Mormon, que é uma adaptação impossível para o Brasil, na minha opinião, é um puta de uma utilização, é os criadores do South Park falando sobre brincando com a questão de você ser mormon e ser mormon nos Estados Unidos, indo para a África em missões, e aí assim o hashtag ironia é maior do que a nossa tela pode permitir. O Avenida Q, que eu gosto demais. Eu não vi a adaptação brasileira, Eu tenho questões com a adaptação brasileira. eu só vi a americana, e a americana é incrível, eu sou apaixonado. E então musicais eu Enfim, gosto. a despeito da estética dos musicais, que eu acho difícil de reduzir também, porque ela pode ser muito ampla. Sim. Pode ser de um negócio completamente Chicago e Broadway no seu pior, né? Eu não tô falando que eu não gosto de Chicago, eu nunca vi.
Tô falando o que é o tradicional do tradicional do tradicional, até o Book of Mormons, que eu não imagino o que seja, mas imagino que seja muito diferente da Wizard of Oz, lá como que é o nome da Wicked. Wicked. Enfim, mas sem querer te cortar, mas te cortando já, Roberta, mas eu vi e eu achei que aquilo simplesmente acaba com tudo que eu gosto no quadrinho, com todo o clima, com todo o jeito que ela constrói as relações, com o peso que tem, ao mesmo tempo que cria uma certa ironia e um certo humor em cima de um negócio super denso e pesado. E o problema sempre vai ser a expectativa, né? O problema é a expectativa. Mas até aí Vamos fazer um filme sobre o seu livro favorito. Mas aí o Morte em Veneza, eu amo o livro, e quando eu vi o filme eu falei, pô, tá lindo, tão lindo quanto. Mas quantas vezes quase você teve a inocente, sensação ao contrário? Mas poucas é vezes, inocente mas- um pouco a gente ir, conhecendo o Fun Home, ir até um musical da Broadway, por mais bem feito que ele seja, por mais bons atores que tem, por mais que o roteiro seja ótimo, ainda é inocente a gente achar que ele vai dar conta. Não vai dar conta, não vai. Não tô Mas- querendo defender. Eu me questiono também, né? Porque eu fico pensando, pô, a Alison foi lá e... Aprovou. A Alison, essa pessoa que a gente ama, né? Ela foi lá e aprovou. Alison, e... approve this message. Tá certo? Não sei se tá certo, entendeu? Não é essa questão. Não, mas a Muitos despeito- pontos de interrogação. A despeito dela provar ou não, é isso. Eu olhei, o pouco que eu olhei, eu falei, mano, isso acaba com tudo que me é caro naquele negócio. Por isso que eu falei que o tamanho do ódio tem a ver com o tamanho do amor também. Mas a impressão que eu tenho, pouco que eu vi é tipo Annie, o musical. Como que é o nome da Annie? É Annie só. É Annie. Eu acho Annie. que é Annie. Tipo, juro, tinha uma música que era, acho que ela criança cantando, e era Annie, era igual. Só que na Alison, no Fun Home, eu não consegui. Pra mim deu curto-circuito, não foi. Precisaria ver mais. Gente, então, se você por acaso assistiu a adaptação, Conta pra gente. Conta pra nós, por favor, Conta, que a gente eu quer quero saber, é saber verdade. a sua opinião. Se você nem sabia que Fun Home era um gibi, você só viu o show da Broadway e você descobriu hoje que é um gibi também, conta pra gente o que você achou da adaptação, tá bom? Então, senhoras e senhores, esta foi mais um episódio de Quadrilhagem! E hoje tivemos eu, Andrei Mosqueto. Rui Barossi. Lula Carneiro. Paula Mirran. E até a próxima. Tchau. Tchau. Adiós. Adiós. Gente, agora todo mundo vai falar com a Paula. Né? Ai, porque ela é muito importante. Que? Não, O quê? Não entendi. Hoje foi a primeira vez que a gente teve uma presença em vídeo de uma mulher, de uma autora mulher. Tudo foi a nossa primeira vez aqui. Mas já teve em voz a Teve a Lili. Lila falando do Blue Lies, né? Mas a gente não fazia vídeo na A gente não fazia vídeo Vamos ainda. melhorar. Então, Estamos a melhorando. gente, nossa, Bom gente, que inaugurei. Mundo, estamos. Estamos melhorando. Que bom que vocês têm uma Sabe o que eu tenho a crítica em dizer relação sobre a essa isso? raia dessa telinha? Como a minha cabeça é pequena perto da de vocês.